Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Corine. Nessa aula nós vamos falar sobre a introdução à biotecnologia. Quais são os nossos objetivos? Conhecer a história da utilização da biotecnologia por parte da humanidade e exemplificar algumas aplicações da biotecnologia. Então, olha, geralmente quando nós associamos a ideia de tecnologia, quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa em equipamentos eletrônicos, né? Celular, computador, viagens espaciais, né? É o que a gente pensa quando a gente fala em tecnologia. Mas será que existe alguma tecnologia que envolva os organismos vivos? Será que existem tecnologias que vão ajudar o nosso corpo? A humanidade é capaz de utilizar material biológico para produzir bens de consumo? O que vocês acham? Então, olha, biotecnologia. O que é biotecnologia? Então, tecnologia são coisas, estruturas, né? São ideias que são feitas pela ciência e servem para melhorar o uso de aparelhos eletrônicos, né, as viagens espaciais, né? E o que é biotecnologia? Essa tecnologia são essas inovações aliadas à vida. Então, técnicas, né, inovações que favoreçam, né, que ajudem a vida, a expectativa de vida, a qualidade de vida do indivíduo. Como que nós usamos a biotecnologia no nosso cotidiano? Será que no nosso dia a dia nós fazemos o uso da biotecnologia? Então, eu vou falar alguns exemplos para vocês e aí vocês vão poder responder essa pergunta. Então, olha, ela é utilizada pelo ser humano há séculos. Então, biotecnologia não é necessariamente algo novo. Há anos, né, durante muito tempo, a humanidade vem se usando da biotecnologia. Como, por exemplo, para fazer pão, vinho, cerveja, a domesticação de animais. Então, ela é uma forma de biotecnologia, não precisa necessariamente estar aliada a equipamentos eletrônicos. Mas por que para fazer um pão, para produzir um vinho, é conhecimento de biotecnologia? Porque nós pegamos, para fazer pão, nós usamos o fermento biológico. O que é o fermento biológico? São fungos que eles vão, ao serem inseridos na massa e serem trabalhados na massa, eles vão se alimentar do açúcar que está presente na massa, eles vão fazer a quebra desse açúcar e eles vão fazer com que o pão fique macio, com que ele cresça, né? Então, para a produção dos vinhos, o que acontece? Através da fermentação. Pega-se a uva, espreme, libera o suco, é deixado naqueles tonéis para que haja a fermentação. Então, o que vai fazer a fermentação? São fungos que vão se alimentar do açúcar que está presente na uva, né, no suco da uva, e eles vão transformar em álcool. Então, isso é uma biotecnologia, é um conhecimento que, olha, é de muito, muito antigo. Então, o homem sempre fez uso da biotecnologia para simplificar e facilitar a nossa vida, né? Então, ela está presente na agricultura, para a fabricação de remédios, para a medicina, fermentação de grãos e cereais. Então, sempre se fez o uso da biotecnologia, né? Olha, quando eu falei domesticação de animais, né? Domestica os animais para que ele, por exemplo, cuide da casa, para ajudar no pastoreio de ovelhas, por exemplo, né? Então, sempre foi usado a biotecnologia. Envolve a manipulação de material genético, plantas, animais, micro-organismos e pode se transferir genes. Então, a biotecnologia hoje, os estudos da tecnologia na área da vida está muito avançada. Hoje nós podemos pegar um gene que está presente no DNA de um humano, tirar esse gene de lá, colocar o gene num outro ser, numa bactéria, por exemplo, e a bactéria passa a produzir aquilo que o gene humano produz. Então, a insulina, o hormônio do crescimento, são resultados de biotecnologia. Eles descobriram como isolar o gene, cortar o gene, tirar o gene lá do DNA humano, colocar o gene numa bactéria e a bactéria passa a produzir, por exemplo, a insulina. E aí, a partir de técnicas de centrifugação, isola-se a insulina e ela é vendida comercialmente. Então, são alguns das utilidades, né, da biotecnologia no nosso dia a dia, né? Utiliza células e moléculas biológicas para a solução de problemas ou produtos que são úteis, né?
como é o caso que eu expliquei do exemplo da insulina, do hormônio do crescimento, né? Então, a insulina são usados pelos diabéticos. O que acontece neles? Existe a falta de um hormônio chamado insulina. Eles não produzem ou produzem em baixa quantidade. E qual é a importância da insulina? Ela retira o açúcar que está no sangue e coloca dentro das células para que a célula consiga produzir energia. Então, nessas pessoas que têm deficiência na produção da insulina, elas injetam a insulina através do uso de medicamentos. Então, através da biotecnologia que facilitou que tivesse uma produção em larga escala dessa insulina. Então, os conhecimentos que são relacionados à biologia celular, molecular, imunologia, bioquímica, todos esses conhecimentos são interligados a uma equipe de cientistas que vai estudar todos os eventos, né? Toda a química, toda a física, a biologia envolvida lá nas células, né? E aí vão procurar maneiras de solucionar aqueles problemas. Então aí vem a biotecnologia, né? Ela pode ser duas vertentes. Ela pode ser uma química verde, por exemplo, com processos menos agressivos ao meio ambiente. E estudos genômicos. Então, hoje em dia se usa biotecnologia na agricultura, por exemplo, né? Eles pegam plantas transgênicas. O que são plantas transgênicas? Eu retiro uma qualidade que eu quero de uma determinada planta, um fruto doce, ou então resistência a determinadas pragas, ou um grande crescimento, né? Então eu retiro esses genes que fazem essas coisas que eu estou interessada e de alguma forma eu tento transferir para a planta que eu quero. Então, antigamente, por exemplo, o milho, lá na antiguidade, ele era fino, não era uma espiga tão grande, tão suculenta. Hoje em dia, pelas técnicas de cultivo, os milhos hoje em dia são grandes, né? São suculentos. Por quê? Porque são muito usados na alimentação. Então existe muita biotecnologia. A química verde, o que ela faz? Se eu tenho uma plantação, uma monocultura, né? Uma plantação lá de milho, por exemplo, determinada praga vem e acaba com aquela plantação. Então o que acontece? Era muito usado os insumos agrícolas, os agrotóxicos, para matar aquelas pragas. Só que isso contaminava solo, trazia outros prejuízos. Então, hoje em dia se usa a biotecnologia. Qual é um outro organismo que se alimenta dessa praga e mata ela naturalmente e que não traga um prejuízo? Então, são esses estudos que a biotecnologia faz lá, por exemplo, na bioquímica verde, né? Em processos menos agressivos ao meio ambiente. E também os estudos genômicos, né? Com essa técnica de DNA recombinante. Então existe, por exemplo, a terapia gênica. O que é? Eu identifico naquele indivíduo um gene que não está funcionando. E eu pego um gene funcional de um outro DNA humano, retiro e insiro ali no lugar daquele que está não funcionando. Então são terapias gênicas que têm sendo usadas hoje para tratamento de algumas doenças. Então vamos lá para uma atividade. Há milhares de anos o homem faz uso da biotecnologia para a produção de alimentos como pão, cerveja e vinho. Na fabricação de pão, por exemplo, são usados fungos unicelulares, que são chamados de leveduras, que são comercializados como fermento biológico. A partir dos seus conhecimentos sobre biotecnologia, em qual momento ela é utilizada e qual a função da biotecnologia? Vou dar um tempinho para vocês e eu volto com a resposta.
E aí, pessoal? Em qual momento que é utilizada a biotecnologia ali na produção do pão, né? E qual que é a função dessa produção? O que eles fazem? Olha, então na utilização do fungo na massa do pão. Então, é uma biotecnologia. Usar o fungo na massa do pão é um conhecimento de biotecnologia. São usadas para promover o crescimento da massa, deixando leve e macia. O crescimento da massa do pão pelo processo é resultante da liberação do gás carbônico. Antes de se ter os estudos científicos, né? Então, durante muito tempo as pessoas fazem isso, utilizam o fermento, né? Utilizam aquele fungo para deixar o pão macio. Era senso comum. Aí depois a ciência veio e estudou o que realmente acontece, por que o fungo deixa o pão macio. Então foram estudar e viram que o fungo vai quebrar a glicose, pedaços menores, vai formar o gás carbônico, faz o pão crescer, deixa leve, macio, né? Então veio o conhecimento da ciência. Então existia o senso comum e veio a ciência para dizer quais são os processos que aconteciam. Olha, a biotecnologia também foi usada em guerra. Ela foi usada em guerra por diversas situações. Foi usada para um malefício, né? Gerando muitas mortes, muitos problemas, mas também alguns desses conhecimentos que foram gerados, mesmo sendo para a guerra, para usar para uma causa que matou muita gente, hoje em dia se usa esse conhecimento para produzir, para ter benefício. Por exemplo, lá na Alemanha, eles conseguiram acelerar a produção do glicerol através de processo microbiológico na obtenção desse álcool. Então ele era usado, né, no dia a dia lá, né? E hoje em dia existem indústrias que produzem esse glicerol da mesma forma como foi descoberta lá na guerra. Lá na Inglaterra, por exemplo, era usada a acetona para fabricar munições. Depois, o que eles fizeram? Hoje a acetona, existem fábricas para produzir acetona do mesmo processo, praticamente, né, que foi descoberto lá na Inglaterra, mas que são usadas como fermentadores industriais, técnicas do controle de infecções. Então, os conhecimentos gerados, mesmo em situações de guerra, são usados hoje em dia para o benefício, né, da população. Olha, mas qual foi o marco que foi mais marcante nesses conhecimentos da guerra? Foi a produção dos antibióticos, o grande marco na referência da fermentação industrial. Então, foi utilizado processos de fermentação para o glicerol, para a acetona, mas o grande marco foi a produção do antibiótico. Então, em 1928, através da descoberta da penicilina por Alexander Fleming, muitos tipos de antibióticos foram desenvolvidos. O que o Alexander fez? O Fleming, ele era um pesquisador, ele estava estudando culturas de bactérias e ele tinha levado um alimento que acabou ficando muito tempo no laboratório. Ele saiu em férias, né? Ficou um tempo sem ir para o laboratório. Quando ele voltou, ele percebeu que aquele pão estava embolorado, tinha fungos naquele pão. Mas as culturas de bactérias que ele estava usando, que estavam próximas, não se desenvolveu bactérias ali. Então as plaquinhas, né, estavam vazias e as outras que estavam mais afastadas até tinham a cultura. E aí ele pensou, mas o que será que aconteceu? Será que o pão teve alguma influência? E aí ele começou a fazer testes com esse bolor e ele descobriu, né, a penicilina através do bolor do pão. E aí começou-se a produção de vários antibióticos através dos fungos. Então o antibiótico, ele é um medicamento usado para matar bactérias e é feito a partir de fungos, né? Foi a descoberta dele. Na guerra tinha-se um conhecimento de que soldados que recebiam pão embolorado para se alimentar, então às vezes era a única coisa que ele tinha. Então quando eles comiam esse pão com bolor, eles não ficavam tão doentes, tinham menos sintomas. Então, depois que foi feita essa relação, né, de que esses soldados estavam ingerindo esses fungos e eles acabavam matando aquelas bactérias que causavam infecção. As infecções eram causa de mortes, muitas mortes no passado, né? Então, um machucado hoje, um corte numa perna, por exemplo, que a gente consegue controlar com os antibióticos e não leva à morte, naquela época era muito perigoso, porque infeccionava e levava o indivíduo à morte. Com a descoberta dos antibióticos, melhorou-se a qualidade de vida.
Então, ó, a biotecnologia possui também aplicações industriais na mineração, na pecuária, na agricultura, né? O que nós temos? Cultura de tecido. Mas que tecido, professora? O que é tecido? Nós não estamos falando desse tecido, de roupa. Nós estamos falando de tecido biológico, que são células, que é um conjunto de células que tem o mesmo formato e fazem a mesma função. Então, isso são tecidos. As plantas têm tecido? Sim. Tem tecidos de revestimento, tecidos de preenchimento, tecidos de sustentação, que vão pegar água e sais minerais. Então, as plantas também têm tecidos. Então, eu tenho estudo nessa ciência para a agricultura, onde eu consigo manipular a genética, por exemplo, para eu formar plantas com tecidos de revestimento mais resistentes, né? Elas vão resistir a pragas. Posso fazer com tecidos de sustentação para que essa planta fique maior, ou de preenchimento para que ela fique mais suculenta, né? Então, na agricultura são muito utilizadas a pesquisa científica nessa área, né? A produção de biotecnologias para que exista maior eficiência na produção desses alimentos. Lá a fixação de nitrogênio, o que é o nitrogênio? O nitrogênio é uma molécula, né? Um gás, fica na atmosfera. Nós não respiramos o nitrogênio, e o nitrogênio é muito importante dentro do nosso corpo, faz parte do nosso DNA. Então, se nós não respiramos ele, não absorvemos, como que a gente tem o nitrogênio? A gente adquire através da nossa alimentação. Então, existem em algumas plantas, na raiz dessas leguminosas, algumas colônias de bactérias. E essas bactérias, elas conseguem retirar o nitrogênio da atmosfera, elas respiram, elas retiram e elas colocam no solo. E as plantas que crescem, elas absorvem esse nitrogênio e o nitrogênio se incorpora ao DNA delas e a gente, quando se alimenta delas, a gente acaba pegando esse nitrogênio. Então, se eu tenho bactérias que conseguem absorver muito nitrogênio, eu deixo aquele solo mais fértil para que outras culturas. Então, eu uso menos agrotóxicos, né? Menos fertilizantes, por exemplo. Para o controle biológico de pragas também eu uso, né? Em vez de eu aplicar um agrotóxico, né? Para matar determinadas pragas, uma borboleta que vai se alimentar das folhas, né? O que eu posso fazer? Eu posso procurar um animal, um outro ser vivo que naturalmente combata aquela borboletinha ou uma lagarta, né? Então, um outro ser vivo vai lá e elimina ela. Não deixa tantos resíduos no solo, não causa tantos prejuízos, por exemplo. Então, existe biotecnologia no estudo de controle de pragas também. A insulina, o que é a insulina? A insulina é um hormônio, né, uma proteína que retira o açúcar do sangue e leva para as células para produzir energia. Quem descobriu, foi descoberto em 1921, né, Frederick Banting e Charles Betty descobriram que é a insulina que controla o nível de glicose, o nível de açúcar no sangue. Algumas pessoas têm a deficiência na produção dessa insulina, então elas usam a insulina através de injeções, por exemplo. Então, antes, como que se fazia? Pegava, os animais produzem insulina no pâncreas, né? Nós, e os animais também, os mamíferos. Então, eles pegavam pâncreas de vaca ou de porco e retiravam a insulina deles, mas precisava de mais ou menos 200 animais, 250 pâncreas para conseguir pouquinho de insulina. Quando eles descobriram a transferência de genes, então eu pego o gene humano que produz insulina, retiro, coloco numa bactéria, que é a Escherichia coli, e essa bactéria passa a produzir insulina em larga escala, grande quantidade, e através de técnicas de filtração, eu consigo pegar essa insulina e produzir, né, como em remédios para ser utilizados por muitas pessoas. Vamos lá para a atividade. Olha, eu vou lendo essa atividade e explicando para vocês entenderem, para vocês conseguirem responder. Então, na década de 30, geneticistas japoneses produziram melancia sem semente. Como que eles fizeram isso? O método da produção foi baseado na exposição de sementes de melancias normais a substâncias químicas que dobravam seu número de cromossomos. Então, olha aqui, ó. Eu tenho melancias
Eu colocava essas melancias em a exposição de produtos químicos e aí elas dobravam o número de cromossomos. Digamos que elas tinham 10 cromossomos, ficavam com 20 cromossomos. Aí o que acontecia? Vamos lá. Depois cruzava as melancias com sementes modificadas com sementes de número normal. Então depois elas pegavam as melancias da própria espécie que não foram tratadas quimicamente, elas tinham o número normal de cromossomos. Fazia esse cruzamento entre elas. Nascia-se outras melancias, mas elas não conseguiam produzir sementes porque possuíam um número diferente de cromossomos. Essa que foi tratada possuía mais cromossomos do que essa. Então, na hora de produzir a semente para produzir um novo indivíduo, não produzia essas sementes. Analisando o texto, podemos dizer que a biotecnologia vem sendo utilizada ao longo do tempo para quais fins? Qual é a vantagem de ter uma semente sem melancia, por exemplo? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e volto com a resposta. E aí, pessoal, vamos lá conferir a resposta? Olha, então ela é utilizada para prevenir doenças, reduzindo a gravidade e fatalidade, diagnosticar doenças precocemente, salvar vidas, diminuir custos, simplificar, acelerar a produção e também lá, né, para plantas, para produzir, criar plantas e insumos com características desejáveis. O que é mais desejável? Uma melancia cheia de sementes ou uma melancia sem sementes? Então, foram produtos da biotecnologia. Biologia sintética é uma nova área de pesquisa, combina o quê? A biologia e a engenharia para projetar, construir novas funções desses sistemas biológicos. Qual é o objetivo? Redesenhar micro-organismos para aplicações biotecnológicas. A descoberta da lógica matemática na regulação da expressão dos genes, ela fez conquistas lá na área da engenharia genética, né? Então eles conseguiram fazer através de cálculos, conseguiram isolar genes, localizar os genes e aí fazer, por exemplo, essas transferências, né, do DNA recombinante, criaram então um caminho para a biologia sintética atual. Então, o que nós vimos nessa aula? Nós aprendemos biotecnologia e a relação com a história da humanidade. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!